Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata. E no vídeo de hoje eu vou falar como você pode memorizar melhor as novas palavras em novos idiomas. O vídeo foi inspirado em 2 livros sobre educação que eu li recentemente. Um é o Aprendendo Inteligência do professor Pierre Luigi e o outro é Polyglot How I Learn Languages da Cato Lomb. Eu vou deixar o link dos livros aqui embaixo se vocês tiverem interesse de ler. Uma técnica de memorização que está sendo muito comentada nos últimos anos é a repetição espaçada, como o Anki e o flashcards, principalmente o Anki está sendo muito falado no YouTube ultimamente. Eu não vou falar muito sobre o Anki em si, por causa que eu não uso o Anki, e eu acho que já tem bastante conteúdo online falando sobre ele. Mas eu queria deixar aqui no vídeo e mencionar isso, porque não é porque eu não uso ou porque eu não gosto que não seja bom. A repetição espaçada é comprovado como uma maneira boa de memorização. Eu pessoalmente não gosto do Anki, não quer dizer que não funcione. E isso vale para outros poliglotas e outros professores online. Não quer dizer porque um professor ou porque algum poliglota não usa um método que ele não funcione ou que não seja bom. Eu não sou o tipo de pessoa que vai achar que a minha opinião pessoal por não gostar quer dizer que não funcione. Porque tem estudos científicos sobre a repetição espaçada. Então sim, funciona, mas talvez não seja para você, como não é para mim. Então eu vou dar algumas outras opções de maneiras de ajudar a memória quando estamos aprendendo idiomas. O primeiro método foi algo mencionado no livro da Cato, que é algo que eu já fazia e eu não percebi que isso ajudava a minha memória, que é tentar aprender pelo contexto ao invés de procurar a resposta, de procurar a tradução das palavras. E foi algo que eu percebi também que quando é uma palavra que eu aprendi, assim, que eu consegui entender pelo contexto e descobrir o que significava pelo contexto sem ir lá procurar a resposta, eu memorizava muito mais fácil do que se eu visse a resposta. Se eu fosse lá e pesquisasse, daqui 10 minutos eu esquecia a palavra. E se eu tivesse algum trabalho mental para tentar entender o que é, aquilo fica gravado por mais tempo. É um processo um pouco mais lento do que ir lá e olhar a tradução. Porque a gente tem que parar, pensar, analisar o que é essa palavra, ver mais vezes até conseguir entender. Mas depois que você consegue entender, é como se você estivesse resolvendo um pequeno mistério e aquilo fica gravado com você. E é algo que eu vejo acontecendo com os meus alunos também. Se o aluno me pergunta alguma coisa, o que significa essa palavra? E eu falo o que é, se eu dou a resposta, daqui 10 minutos ele vai me perguntar de novo o que significa aquela palavra. Porque foi muito fácil, eu dei a resposta. Mas se ele tem que passar um pouquinho de trabalho para tentar descobrir o que significa, ele vai gravar e não vai esquecer mais aquela palavra. Então, quando é possível, eu não dou a resposta para o aluno, eu faço algumas charadas, tento dar alguns exemplos mostrando aquela palavra em outras maneiras, uma situação, um contexto onde eu usaria a palavra para o aluno conseguir deduzir ele mesmo. Porque se ele consegue descobrir o que significa sozinho, ele vai gravar aquilo por mais tempo. Se eu dou a resposta, é muito fácil, a pessoa esquece. Não é um método que muitas pessoas gostam, porque dá trabalho e leva tempo para conseguir fazer isso, mas é um método muito eficiente. E também vai ajudar muito na vida real quando a gente não tem como pesquisar o que significa, a gente tem que conseguir deduzir. Então, criar essa habilidade de dedução vai ajudar tanto na memória, porque quando você descobre alguma coisa ou consegue... Porque a sua memória vai associar com o contexto, então você vai conseguir saber como usar, vai ajudar a sua memória e vai ajudar o seu poder de dedução para aprender os idiomas. Get out, I need to go to my mind palace. It's a memory technique, a sort of mental map. Às vezes algumas pessoas me perguntam, mas como você memoriza sem o Anki? Porque todo mundo hoje em dia usa o Anki. E é basicamente isso, eu não me importo de ler um texto ou de ouvir alguma coisa que eu não entenda 100%. E se eu entendo 50%, eu não fico assim, louca atrás de cada palavrinha, eu não fico procurando todas as palavras para entender. Eu sempre tento entender pelo contexto. E assim eu vou descobrindo as palavras e vou memorizando de uma maneira mais natural. Isso me ajuda muito a memorizar melhor as palavras. E a parte da repetição espaçada, nesse caso, acontece de uma forma natural, porque, claro, que palavras que são mais utilizadas acabam aparecendo mais, então eu vou revendo elas mais vezes e, no fim, naturalmente, eu acabo revisando mais o conteúdo mais importante, as palavras que são mais usadas dentro do contexto das coisas que eu quero aprender. E as que não são tão usadas, claro, não acontecem tantas repetições, então é uma maneira também de naturalmente saber o que é mais usado ou não no idioma. Eu não curto aquela ideia de pegar a lista de palavras mais usadas no idioma e tentar decorar uma lista, até porque às vezes são mais usadas porque tem vários significados. Por exemplo, você vai lá, decora a palavra get no inglês e tem vários significados. Então, você sabe todos os significados, mas na hora de usar, se você não aprendeu no contexto, vai ser muito mais difícil de você conseguir usar de verdade. Então, decorar listas de palavras não é uma boa ideia. O segundo método é um método que eu aprendi no livro do professor Pierre Luigi, que é escrever, e é algo que eu já fazia também. Escrever, não digitar. Quando você aprende alguma coisa nova,
escreva, não digite. Eu sou a louca do post-it, então eu tinha post-it pela casa inteira, eu colava por tudo, eu escrevia tudo em post-it, porque eu conseguia ver várias vezes no dia a mesma coisa, então aquilo acabava repetindo, e eu já comentei no meu vídeo, eu tenho um vídeo sobre como eu faço as minhas anotações, eu anotava no post-it as palavras que eu não estava conseguindo memorizar, eu via aquela palavra, eu tinha que criar uma frase com aquela palavra, não é só olhar a palavra, ou só olhar uma frase pronta, eu tentava criar exemplos, e aquilo me ajudava muito a memorizar, dentro do contexto, nunca palavras. Isso foi algo que ele comentou no livro, que só o ato de escrever já ajuda a gente a memorizar mais. Mesmo que depois você jogue o papel fora, não vai revisar mais, você vai memorizar muito mais algo que você escreveu do que algo que você digitou. Isso acontece pelo mesmo princípio do primeiro método, porque tudo que dá mais trabalho a gente lembra mais. Então, se é fácil, seja só digitei ou só copiei algo, ou se eu já vi a resposta, em vez de tentar descobrir a resposta, eu não vou memorizar tão bem quanto algo que eu passei um pouco mais de trabalho para descobrir ou um pouco mais de trabalho para fazer. Essa é uma das razões por qual eu escrevo letras de música. Mesmo eu tendo acesso, eu tenho internet, eu posso entrar e ver a letra, posso ver a tradução a qualquer momento, eu prefiro ter o meu caderno e anotar todas as letras e copiar, porque quando eu copio eu consigo memorizar mais, eu lembro como se escreve as palavras, e eu lembro mais a letra da música, ou frases, ou coisas que eu vou anotar se eu escrevo do que só digitar ou só olhar já pronto na internet. O terceiro método também é do livro da Cato, que é um dos meus favoritos, que é o que ela chama de internal monologue, que é ficar falando consigo mesmo dentro da cabeça, não necessariamente falando em voz alta, mas inventar diálogos, inventar histórias na cabeça no idioma que você está aprendendo. E esse método não é só bom para a memorização de palavras, porque você vai estar usando as palavras que você está aprendendo, então você pode criar um diálogo ao redor de palavras novas que você está com dificuldade de aprender e tentar usar aquelas palavras, mas também ajuda em outras habilidades necessárias para aprender um novo idioma. Eu fiz tanto isso quando eu estava aprendendo inglês que eu cheguei a um ponto que eu só pensava em inglês, eu não pensava mais em português. Isso me ajudou muito na memorização e a desenvolver meu speaking também. Por quê? Eu tentava pensar nas situações e conversava comigo mesmo. Se faltava alguma palavra, eu queria me expressar e eu não sabia, eu tinha que desenvolver a habilidade de falar de outra maneira. Isso é muito importante para não travar, porque às vezes a gente cisma numa palavra, quer usar aquela palavra, e às vezes nem tem como usar naquele idioma aquela palavra, às vezes tem que falar de outra maneira. Então, eu criei essa habilidade de falar de outra maneira quando eu não podia pesquisar a palavra. E quando eu estava muito na dúvida se como usar tal palavra, eu podia pesquisar depois e aumentava o meu vocabulário naturalmente. E isso me ajudava também na memória, mesmo eu pesquisando, porque eu ficava na cabeça antes tentando descobrir que palavra, como é que eu faço essa frase. Então, quando eu descobria, mesmo que pesquisando, porque eu não sabia, eu gravava, tá, então é assim que eu tenho que falar, então essa é a palavra. E a palavra ficava comigo por mais tempo do que se eu visse a palavra ali numa lista e pronto. Porque eu queria usar, então eu fiquei com aquela curiosidade. Então a questão de resolver um mistério quando tá aprendendo idioma ajuda muito. E a questão do internal monologue é porque ajuda você a gravar as palavras na sua memória ativa. O que seria isso? Quando a gente vê uma palavra numa lista ou em algum lugar, ela fica na nossa memória passiva, que seria, a gente vê aquela palavra e a gente entende. Então, se eu ler num texto, às vezes até se eu escutar, eu vou entender. Mas na hora de falar, não vem na cabeça. A gente trava, dá um branco. Então, isso acontece porque ela não tá na nossa memória ativa, porque a gente não viu aquela palavra vezes suficiente para gravar e ela vir na nossa cabeça na hora de falar, ou porque a gente nunca ativou aquelas palavras. Então, quando a gente tem que criar a frase, tem que pensar no idioma, isso ajuda as palavras virem e você lembrar. Então, é uma prática que ajuda muito a memória a ativar as palavras que você sabe. Porque muitas vezes é normal a gente ver num texto, eu entendi. Mas se você tem que falar a mesma coisa, você não sabe, porque não está ativo. Esse internal monologue é uma coisa que ajuda muito a ativar a memória. No começo é difícil, a gente consegue fazer poucas frases, mas conforme vai praticando todos os dias o internal monologue, com o tempo a gente consegue criar diálogos maiores ou pensar naturalmente no idioma. Isso vai ajudar em muitas áreas para aprender o idioma. E eu fiz muito isso porque eu aprendi inglês e francês no Brasil, eu não aprendi fora do Brasil. Então não tinha pessoas para praticar, mas eu acredito que mesmo que eu estivesse em outro país, é muita pressão quando a gente está aprendendo, às vezes, falar com outras pessoas. Então acho que mesmo que se eu tivesse a oportunidade, eu ainda praticaria o internal monologue para estar mais preparada na hora de falar com outra pessoa. Lembrando que é normal esquecer palavras, a gente não é robô que vê a palavra uma vez e já gravou aquilo para sempre. É preciso muita repetição e usar aquelas palavras para elas ficarem gravadas na sua memória. Eu sei que os métodos que eu mencionei hoje dos livros e os que eu uso não são muito atraentes para os alunos, porque é algo que dá trabalho, ninguém gosta de passar trabalho, mas
para memorizar bem, passar trabalho é algo que vai ajudar você a evoluir a longo prazo também no idioma. Porque idioma não é algo assim, eu assisti uma videoaula, agora eu sei tudo que tá naquela videoaula e eu sei usar. Não, você precisa usar, você precisa fazer atividade várias vezes. Não é só ver uma vez e aquilo ficou na sua memória e você vai aprender aquilo. Para aprender de verdade é preciso repetição e tempo. E você usa algum desses métodos? Comente aqui embaixo que métodos vocês usam para ajudar a memória. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday!